Bom, estamos gravando. É, Gente, nós estudamos um período da história do Brasil chamado período regencial, que foi um período conturbado da história do Brasil, em que aquele que deveria assumir o trono, que era Dom Pedro II, ele não tinha a idade suficiente para assumir quando seu pai, Dom Pedro I, abdicou do trono. Então, o Brasil foi governado por regentes, ou seja, pessoas que estariam ali ocupando a função do imperador administrando o país. As escolhas que eles tomaram foram bem ruins e a própria situação do país já estava meio esquisita. Então, foi um período, como nós estudamos aqui, pelo menos umas 3, 4 aulas, de bastante revoltas, né? E dentro desse período de bastante revoltas, houve também vários conflitos políticos. Que conflitos políticos eram esses? Entre o grupo dos liberais e o grupo dos conservadores ou dos restauradores, como vocês queiram entender. Mas a partir de agora eu vou começar a falar em conservadores, não em restauradores, tá bom? O grupo dos liberais, como falamos, ele era um grupo que defendia o fim do poder moderador, ou seja, que era aquele superpoder do imperador de vetar, de criar leis, de escolher o parlamento como ele bem entendesse. É, eles queriam também a maior autonomia das províncias e tal. Já o grupo dos conservadores era um grupo que queria um governo centralizado, sendo favorável à autoridade ali do imperador, seja Dom Pedro I, Dom Pedro II e tal. E eles eram formados pela elite agrária e a elite dos magistrados. Já os liberais eram proprietários rurais e tal, os setores da classe média, jornalistas, papapá, essa galera liberal. Enfim, esses dois grupos, quando eles olharam para a situação que o Brasil passou no período regencial de revoltas, de insatisfação, os dois grupos, por mais inimigos e opostos que fossem, eles chegaram à conclusão de que tudo isso aconteceu porque não existia uma figura central, não existia alguém que pudesse chamar a responsabilidade ali dentro do governo do país. É quase como o que aconteceu com o PSG domingo. Não teve um menino Ney para chamar a responsabilidade do jogo e criar as jogadas. Da mesma forma, no período regencial não teve uma autoridade, né? Não teve um governo centralizado para que pudesse tomar as medidas necessárias e conter ali a revolta do povo. Então, foi encaminhado, né, para a Câmara um pedido tipo uma carta fazendo com que pedindo para que o governador, para que Dom Pedro I subisse logo ao trono. E ali com 15 anos, né, eles conseguiram a aprovação e com apenas 15 anos Dom Pedro II assumiu o reinado. Esse ato de Dom Pedro II assumir o trono sem ter a maioridade, né, sem ter a maioridade, que era de 18 anos pela Constituição, ficou chamado como golpe da maioridade, né? E aí, Dom Pedro II, que tinha um nome bem pequenininho, o nome dele era mais ou menos assim: Pedro de Alcântara, João, Carlos Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Bragança e Bourbon. Ele assume o reinado do Brasil. Vamos lá, compartilhar a tela para vocês. Opa, compartilhei a tela errada. Vou colocar aqui a classe política formada por liberais e conservadores entenderam que as revoltas
e conflitos do período regencial. Gente, meu Deus. Período regencial. Tinham, em grande parte, como causador ou como causadora a ausência da figura do rei. Então, foi encaminhada um pedido para que Dom Pedro II assumisse o trono mesmo sem completar a maioridade. Quem levantou a mão? Guilherme, por favor. Você querer, professor. Ah, tá, beleza. Sem Calma completar a aí. maioridade. Esse movimento ficou conhecido como Ctrl Nzinho, golpe da maioridade. Ficou maioridade, né? Então, em 1840, Dom Pedro assume o governo aos 15 anos de idade. Beleza, galera? E aí, ficou conhecido esse governo de Dom Pedro II, nada mais justo que chamar de segundo reinado, né? Teve o primeiro reinado, que foi o reinado de Dom Pedro I, tem esse intervalo do período regencial, onde os regentes governaram o país, e logo que Dom Pedro II assume, é chamado esse período de segundo reinado, né? Que vai, deixa eu colocar aqui, de 1840 a 1889, ou seja, 49 anos de governo. O que a gente pode falar sobre o segundo reinado? Dentre esses vários aspectos que a gente vai falar sobre ele nas aulas mais para frente, hoje eu vou destacar como ele começou a tentar estabilizar o país. Por quê? Tava todo mundo falando assim, poxa, o país está instável porque não tem a figura do rei. Então colocaram a figura do rei, logo ele passou na primeira parte do seu reinado tentando estabilizar o país. E aí, gente, nessa década de 1840, a gente pode falar que foi uma das últimas revoltas do período regencial. Mesmo a gente entrando no segundo reinado, mesmo a gente entrando nesse período onde Dom Pedro II já estava no poder, a gente pode entender essa revolta que eu vou falar aqui como uma consequência também do período regencial. Essa revolução, essa revolta, ficou chamada como Revolução Praieira e aconteceu lá em Pernambuco. Que foi a Revolução Praieira? Eu não sei se vai dar tempo de eu escrever, mas pelo menos essa história eu preciso contar para vocês. Que foi a Revolução Praieira? Lá em Pernambuco, né, e no Brasil todo, existia apenas dois partidos, né, como a gente está estudando, os liberais
e os conservadores. E existia lá em Pernambuco uma família muito rica, que era a família dos Cavalcante, né? Os Cavalcante, eles eram donos de pelo menos um terço dos engenhos de açúcar que tinham lá no Nordeste. E o açúcar dava muito dinheiro. Então dá para imaginar que eles tinham muito dinheiro, essa família Cavalcante. Tinha até um ditado na época que dizia: quem não é cavalcante é cavalgado, ou seja, é explorado. E aí, galera, os Cavalcante começaram a se associar ao Partido Liberal, mesmo eles sendo grandes proprietários de terra, que tinham, tipo assim, quase todos os engenhos de açúcar de Pernambuco, eles se associaram ao Partido Liberal. Só que começou a surgir em Pernambuco uma outra família também muito rica, que começou a ganhar dinheiro com o comércio, que foi a família Rego de Barros. E aí, o que vai acontecer? Eles dois vão brigar? Não. Os Cavalcantes, eles eram liberais e os Regos de Barros, eles se associaram aos conservadores. E eles começaram a brigar? Não. Começou a fazer meio que um acordo, uma amizade, né? Meio que uma aliança política que favorecia as elites como um todo. E o que acontecia? Os liberais ficavam um tempo no poder do governo da província, saíram os liberais, entravam os conservadores. Saíram os conservadores, entravam os liberais. Ou seja, entravam os Cavalcante, saíram os Cavalcante, entravam os Rego de Barros. Saíam os Rego de Barros, entravam os Cavalcantes. E ficou nessa camaradagem por pelo menos uns 10 anos, né, desse período regencial, de 1830 até 1840. Até que, gente, a galera começou a se revoltar. Olharam para essa situação política e falaram assim: poxa, vocês estão de camaradagem. Isso aí não está melhorando a condição de vida do povo, isso não está melhorando a minha condição de vida. Então, o que a galera começou a fazer? Eles criaram um partido chamado o Partido da Praia. Por quê? Porque eles tinham a sua sede na Rua da Praia. E aí eles ficaram conhecidos como os praieiros. E os praieiros, eles tinham um jornal chamado Diário Novo. E a partir desse jornal chamado Diário Novo, eles começaram a divulgar todas as ideias, todos os pensamentos dele para a população. E esse partido começou a crescer ali em Pernambuco, até que em mil... Quer dizer, antes de falar sobre eles chegarem ao poder, em 1840 eles começaram a criticar. O que eles estavam criticando? Em primeiro lugar, eles estavam criticando as condições de vida muito ruins do povo, né? O alto preço das mercadorias, fora a péssima condição de vida mesmo, não ter dinheiro, não ter direito a quase nada. Se você tem duas famílias que têm quase todas as terras do estado, você não tem terra para plantar e sobreviver. Então você tem que meio que se submeter ao trabalho para essa galera mais rica, para essa elite mais rica. E outra crítica que eles estavam fazendo a esse sistema, a essa gangorra entre os conservadores e os liberais, era com o preço dos escravos. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a Inglaterra estava fazendo a maior pressão internacional contra a venda dos escravos. Eles estavam querendo, de qualquer forma, acabar com o tráfico de escravos. Por quê? Porque eles eram bonzinhos? Não. A gente vai ver a motivação deles. Mas isso causou um intenso aumento no preço dos escravos. A família Cavalcante e a Rego de Barros não estavam nem aí, porque eles tinham dinheiro, eles poderiam contrabandear os escravos para eles. Mas o resto da população que tinha escravos tinha que pagar um escravo a um preço exorbitante. E isso começou a gerar também revolta ali no meio da população de Pernambuco. E aí esse partido, o Partido da Praia, começou a crescer cada vez mais, até que em 1844 eles conseguiram assumir o governo do estado do Pernambuco. E aí vocês podem imaginar, o que será que eles fizeram quando eles chegaram ao poder? Alguém tem um chute? Alguém imagina o que eles fizeram? Ninguém?
Bom, galera, eles começaram a fazer a mesma coisa que os conservadores e os liberais fizeram. Eles chegaram no poder e começaram a demitir os funcionários públicos conservadores e liberais e começaram a empregar, né, aqueles que faziam parte do Partido da Praia, né? E aí isso gerou, tipo assim, um caos administrativo muito grande. Os preços subiram, mais uma vez, e aí como o governo passou por um caos administrativo e estava perdendo dinheiro, o que eles tiveram a ideia? Poxa, vamos aumentar os impostos para a gente conseguir dinheiro. E isso, mais uma vez, piorou a condição de vida da galera lá de Pernambuco. Aí, em 1848, 47, na verdade, tem novas eleições, né? E aí, o Partido da Praia sai do poder e entra no governo, se eu não me engano, os conservadores de novo. E o que os conservadores começam a fazer? Eles começam a demitir os funcionários do Partido da Praia e colocar os conservadores de novo. Só que quando eles começaram a tirar os funcionários do Partido da Praia, isso começou a gerar uma revolta muito grande, né? E aí eles começaram a pegar em armas, começaram a se revoltar, e aí eles fizeram, através do Diário Novo, eles publicaram como se fosse um manifesto do partido deles, um manifesto ao mundo. O que eles pediam nesse manifesto ao mundo? Primeiro, voto livre e universal para o povo brasileiro, porque até então, gente, o voto ele era censitário, ele era para cidadãos brasileiros que tivessem uma renda acima de tantos mil réis, que era a moeda da época, por ano. Então não era a população toda que participava das eleições, era mais uma pequena parcela da população. Por exemplo, eram as próprias elites que votavam nas próprias elites, não tinha voto do povo. Então, quando o cara estava pedindo voto livre universal, é porque eles estavam se enxergando como um partido do povo e que se o voto fosse livre universal, o povo ia votar na gente. Segundo, plena liberdade de imprensa, né, para que eles não fossem ali perseguidos ou censurados por aquilo que eles estavam colocando no Diário Novo. Extinção do poder moderador, mais uma vez o poder moderador aí sendo um motivo de discórdia no país. E a garantia dos direitos individuais, né? E aí começa essa revolta chamada Revolução Praieira, ou Revolta da Praia. Por que a gente chama de revolução? Porque eles tinham influências do socialismo utópico. O que foi o socialismo utópico? Na aula que vem eu vou falar melhor sobre ele, mas foi isso. E aí eles começaram a se revoltar, chegaram a se armar, né? E aí eles receberam apoio dos setores populares, como por exemplo, pessoas que eram ex-escravizados, sertanejos. O que é um sertanejo? Uma pessoa que mora no sertão. A gente está falando do Pernambuco. Então, as pessoas que moravam no sertão do Pernambuco, que passavam fome e tal, pequenos comerciantes e tal. Por que essa galera apoiou a Revolução Praieira, mesmo que eles não pedissem a abolição dos escravos? Por quê? Porque essa galera também estava em situação de extrema desigualdade, né? E eles estavam pedindo no Manifesto ao Mundo a igualdade também, a garantia de direitos individuais. Então a população começou a apoiar a Revolução Praieira e aí esse conflito ele começou a ganhar grandes proporções na província. Só que aí essa revolução que começou em 1847, 1848, ela foi derrotada pelas tropas imperiais em 1850. Ali o governo imperial conseguiu suprimir, quando eu digo, é conter essa rebelião. Vamos lá, galera, faltam 2 minutos. O que eu vou fazer? Vou parar de compartilhar aqui rapidinho.